Olá, boa noite, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Close e começa o programa Close de hoje direto da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Porto Velho. Você começa a ver imagens aí do auditório. Nós vamos fazer a cobertura do primeiro congresso estadual que discute questões tributárias, no momento em que o Brasil também está discutindo suas questões tributárias, inclusive a possibilidade de uma grande reforma. Será que isso vai trazer benefícios a você? Será que isso vem com mais impostos? Será que a justiça tributária no que está sendo planejado em Brasília? Tudo isso são temas que nós teremos neste congresso. Nós vamos conversar agora com os palestrantes, com os organizadores, e você vai acompanhar imagens deste evento. Muito bem, aqui ao meu lado o deputado federal João Dado, que é do PDT de São Paulo, e ele na Câmara dos Deputados atua na subcomissão que trata exatamente da reforma tributária. Sempre que a gente fala em reforma tributária, e o governo fala isso já há bastante tempo, a gente fica com medo que venha mais um pacote da maldade. Como é que está esta reforma tributária? Eu penso que nós aprendemos com o passado, com os erros do passado, e o governo da presidente Dilma está fatiando, está compartimentando a reforma de tal maneira que nós já tivemos uma medida que desonerou a folha de pagamento de alguns setores, de outro lado, onerou importações que estavam prejudicando a indústria nacional e numa terceira medida também trouxe uma adequação da tributação sobre cigarros. Nós ainda teremos uma discussão importante sobre a questão da regressividade do sistema tributário, é um tema que eu vou tratar bastante na palestra, porque o Brasil se destaca, se distingue no mundo todo como um país que mais tem um sistema tributário regressivo, ou seja, quem ganha menos paga mais tributo do que quem ganha mais. Essa justiça, digamos, tributária é o que sempre se buscou. E por que efetivamente ela nunca foi implantada? Eu diria que é porque nós adotamos um modelo que facilita a arrecadação na medida que você cobra tributo do cidadão comum, da pessoa física, mas de outra sorte, provoca uma injustiça. Nós temos um assalariado que ganha salário mínimo nesse país, paga mais de 40% de tributos, enquanto pessoas que têm rendas ou pessoas jurídicas que têm grandes lucros, pagam muito menos percentualmente de tributos. Então nós temos que corrigir isso através de uma reforma que tenha mais tributos progressivos e desonere aquelas faixas, por exemplo, do imposto de renda. Não é possível o Brasil ter um trabalhador assalariado, ganha R$5 mil, ele paga 27,5% de imposto de renda. Isso tem que mudar, nós temos que reduzir a tributação de quem ganha menos e tributar mais pesadamente aqueles que ganham mais e que, portanto, podem pagar. Aquela voz popular que diz que o Brasil é, no mundo, o país que mais cobra impostos, que mais tributa, é verdadeiro? Não é verdadeiro. Na realidade, o Brasil é um país que se situa, vamos dizer, ali pela 15ª posição em termos de carga tributária sobre o PIB. O que nós temos observado é que o Brasil concentra na mão do governo federal grande parcela dos tributos, mais de 60%. Isso faz com que o tributo, até chegar a prestar um serviço para a população na área de saúde, na área de segurança, na área de educação, ele percorre um longo caminho burocrático que muitas vezes exaure, reduz o valor efetivamente aplicado em benefício da população. Por esse motivo, muito se diz que o Brasil cobra muito para serviços públicos deficientes. Aí sim é verdadeira a máxima de que temos uma carga tributária excessiva em relação aos serviços prestados, mas isso é fruto de um modelo de centralização na mão do governo federal de quase todos, mais da metade dos tributos do país, e nós também vamos mencionar que uma reforma tributária correta sob o aspecto da justiça para com o cidadão que mora no município, não mora lá em Brasília, sem aumentar a carga para os municípios, que é o ente estatal que efetivamente presta o serviço público. José Maurício é professor de Direito Financeiro, palestrante deste evento, e eu conversava aqui com ele preambularmente, e ele me falava que o grande problema quando se fala em tributos não é especificamente apenas a questão tributária, mas a divisão desses tributos. Isso me parece que já é um problema antigo, tem solução? Num país que é organizado na forma de uma federação como o Brasil, esse é um problema central, é um problema de grande complexidade, porque ao lado da questão tributária que envolve
a divisão dos tributos entre os vários entes da federação, nós também temos um sistema de partilha dos recursos tributários, ou seja, em impostos, por exemplo, só para citar um exemplo do imposto de renda, embora seja um imposto federal da União, praticamente metade do recurso do imposto de renda é partilhado em estados e municípios. Então, esse ajuste das partilhas de receitas é que é um problema bastante complicado. E toda vez que você vai fazer algum tipo de reforma tributária, você vai acabar, de alguma forma, mexendo na partilha. E numa alteração da partilha, você acaba fazendo com que sempre algum estado ou município, ou vários estados ou vários municípios, acabem perdendo alguma quantidade de recursos. E aí que entra a parte mais difícil de conseguir fazer o ajuste, né? De fazer com que esses entes federativos aceitem essa perda, que é praticamente impossível de conseguir, politicamente falando, né? Você disse que politicamente é praticamente impossível. Então há solução para isso ou definitivamente não há? Esse assunto sempre vai patinar? Eu acho que esse assunto sempre vai patinar, eu acho muito difícil. E o que eventualmente talvez seja uma solução mais razoável seja fazer alterações de pequeno porte, porque alteração de grande porte eu acho difícil que seja aprovada. Veja só o caso, por exemplo, da recente alteração no sistema de partilha de royalties de petróleo. A alteração no sistema de partilha de royalties de petróleo é uma pequena alteração na arrecadação de estados e municípios, muito menor do que uma alteração em todo o sistema tributário, que seria uma reforma tributária. E só porque alguns estados, no caso principalmente o Rio de Janeiro, que é estado produtor, vai sofrer uma perda na alteração feita de partilha de royalties, já se vê que não consegue fazer uma aprovação dessa lei que altera a partilha de royalties e da parte constitucional da partilha de royalties. Então só para aí já dá para ter uma noção da dificuldade do problema. Hein? Muito bem, vou conversar com o Mauro, que é presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais, entidade que está realizando esse primeiro congresso estadual. Qual a temática principal deste evento, Mauro? Olha, esse congresso realmente é para a gente estar discutindo assuntos inerentes à categoria, como principais reivindicações, os anseios da classe. E, diante dessa discussão, nós não podemos deixar de discutir temas importantes para a sociedade, como é o caso hoje da reforma tributária. Nós, enquanto auditores fiscais, estamos muito preocupados com esse tema, né? Sobre que aspecto? Há um prejuízo à categoria, um prejuízo à sociedade? Hoje a gente tenta a nossa preocupação pelos dois lados. Nós temos como princípio a questão da justiça fiscal. Existe uma preocupação de se falar em reforma e que essa reforma realmente não traga nenhum benefício para a sociedade. Porque nós, enquanto cobradores de impostos, nós nos preocupamos com onde será aplicado isso aí, porque nós não acreditamos que se arrecada pouco, nós acreditamos que se gasta mal. Então, diante disso aí, nós queremos que a reforma realmente ela venha trazer benefício para a sociedade. Então, nós estamos trazendo esses palestrantes para que a gente possa, de uma forma, trazer essa discussão e que a sociedade possa participar ativamente dessa reforma, porque senão vai ser mais uma reforma que não vai resolver o problema dessa gama de impostos que nós temos no país hoje. Eu percebi ali na faixa que existe na frente da mesa do evento que vocês falam em liberdade, em autonomia, em força do trabalho de vocês. Isso significa o quê? Que existe algum tipo de pressão, de manipulação, de doutrinamento, algo que impeça o livre exercício dessa atividade? Não, realmente o nosso sindicato, a nossa federação, a gente clama por autonomia, porque realmente existem algumas ingerências políticas. Então nós somos contrários a isso. Como que eu posso exemplificar isso? Isenções em determinados setores, outros não. Benefícios para um segmento, outros não. Então, quando a gente fala em justiça fiscal, é que todos paguem da mesma forma. Então, hoje, quem paga mais? É o pequeno, é o pobre que paga mais. O grande acaba sendo beneficiado. Então, nós temos exemplos muito claros que na compra de um helicóptero em São Paulo, nós temos aí uma tributação de 7%, enquanto que remédios nós pagamos 17%. Então, o pobre consome muito mais remédio, ele nunca vai ter acesso a um helicóptero. Então, são essas injustiças que nós queremos acabar. Hélio Vieira, presidente da OAB, a OAB que está estimulando, apoiando, patrocinando este evento, que aliás é realizado nas suas dependências. Qual a ligação da advocacia com essa discussão de reforma tributária? Bom, na verdade nós já tivemos aqui a nossa conferência, discutimos a reforma do Código de Processo Civil, do Código Penal,
E, enfim, agora nós estamos debatendo a legislação tributária, trazendo grandes nomes aí, palestrantes que realmente depois nós vamos disponibilizar essa palestra na nossa TV digital para os colegas advogados que estão no interior ou que não puderam comparecer nesse evento. A Escola Superior da Advocacia, né? Vamos disponibilizar esse material, essa palestra para que realmente os segmentos da sociedade, aí, os operadores de direito, tomem conhecimento da mudança da legislação. No ano que vem, com certeza, a legislação tributária será modificada e esperamos realmente nessa palestra grandes debates, né, para que a comunidade jurídica possa realmente sair daqui esclarecida dessas mudanças no sistema tributário. O Irineu preside a Escola Superior de Advocacia e nós teremos agora um congresso que se discute direito tributário. E parece que há uma preocupação da escola em produzir informações que possam ajudar o profissional do direito, principalmente questões tributárias, que sempre é uma questão muito melindrosa. Esse é o objetivo deste evento? Perfeitamente, Bader. Mais uma vez nós agradecemos a você a cobertura desse evento e a OAB e, em particular, a Escola Superior de Advocacia. Nós estivemos preocupados com esse momento que cerca todas as preocupações que nós temos, não só enquanto advogados, mas enquanto cidadãos, de vermos essa celeuma em torno do aspecto tributário, essas garantias que, em tese, nós estamos sujeitos a elas, mas que não agradam em sua totalidade nem a nós como profissionais, nem a nós enquanto cidadãos, porque nós sabemos da alta carga tributária, nós sabemos da guerra fiscal entre os estados e todos esses problemas que vêm num momento em que o Brasil deveria estar aproveitando mais, né, esses 10 anos de momentos bons. Vemos agora, por tudo que se aproxima, a crise nos Estados Unidos, crise na Europa, que os momentos felizes estão ficando para trás e estamos desassistidos nesse aspecto tributário. Daí a importância de eventos como esse, em que temos parceria com o Cidafisco, através do Dr. Mauro, em que são trazidos à baila todos esses assuntos candentes, palestrantes de primeira linha e, inclusive, parlamentares que podem nos dar toda uma ótica diferenciada nesse ponto de político, ou seja, não só aquele das lides tributárias que nós, advogados, enfrentamos, mas também esse aspecto político que interage poderosamente nessa carga tributária, nesse momento que nós vivemos de interesses que estão sendo contrariados e o povo, o grande prejudicado nisso tudo, que fica à deriva e não sabe o que está se passando. Então, momentos como esse são importantíssimos para levar conhecimento ao profissional, ao advogado e também informação ao público em geral.